E aí pessoal, tudo bem? A partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na nossa dica de hoje. O Programa Universidade para Todos, ProUni, criado pelo governo federal em 2004, já ofertou aproximadamente 3 milhões de bolsas de estudo no ensino superior em todo o país e tem como finalidade ajudar estudantes que não possuem condições financeiras de ingressar na graduação superior, por meio de concessão de bolsas integrais e parciais. Destinado a candidatos brasileiros sem diploma de curso superior que tenham participado das últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e obtido no mínimo 450 pontos, o estudante também não poderá ter tirado nota zero na redação. Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. A inscrição ao programa é realizada semestralmente, sempre no início de cada período letivo, e é feita exclusivamente pela internet, através do Portal Único de Acesso do Governo Federal. O candidato poderá escolher, em ordem de preferência, até 2 opções de instituição, curso, turno, dentre as bolsas disponíveis, de acordo com o seu perfil. E uma vez pré-selecionado, comparecerá na instituição de ensino para o processo de comprovação das informações prestadas durante a inscrição. Todo o processo ocorre em 2 etapas e é conduzido pelo Ministério da Educação. O Claretiano também participa do ProUni, ofertando semestralmente bolsas de estudo em seus mais diversos cursos, tanto na modalidade presencial como no ensino à distância. Ficou interessado? Então vamos estudar. A aula de hoje é Funções da Linguagem com a professora Dinamara. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Dinamara, atuo como professora aqui no Colégio Claretiano, professora de língua portuguesa. Vamos iniciar hoje supondo que você tivesse lido um texto na sua prova de linguagens e aparecesse logo em seguida essa pergunta: predomina no texto a função da linguagem emotiva, apelativa ou conativa, referencial ou denotativa, fática, metalinguística ou poética. Se você sentiu alguma dúvida, quer revisar sobre isso, venha comigo. Todo ato de comunicação manifesta uma intenção por parte do emissor da mensagem, ou seja, cada mensagem apresenta uma finalidade. Por isso, temos aqui o início desse estudo, pois para falarmos sobre funções da linguagem, há um pré-requisito, que são os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são estes. Temos aqui um ato comunicativo, uma brincadeira de telefone sem fio. Temos o emissor da mensagem, essa criança falando ao telefone sem fio. A mensagem emitida por ela é: o Enem está chegando. Então aqui é a mensagem emitida, que vai chegar ao nosso receptor. Esse receptor entende essa mensagem, pois pensa: estou preparada, pois estudo no Colégio Claretiano. Por que essa mensagem é entendida? Nós temos o código. O código seria aqui a língua portuguesa. Poderia ser uma outra língua, como língua inglesa, ou mesmo Libras, quando nós falamos um oi.
Esse código deverá ser entendido por ambas as partes, pois só assim haverá a comunicação. O canal também é um elemento importante. Nesse caso, o nosso canal está sendo o próprio barbante que liga as duas latinhas ou mesmo os dois copinhos. Melhorando um pouco isso, explicando melhor, podemos falar que o canal também pode ser feito pela fala, o som propagado ou mesmo pela TV, que está agora emitindo o que eu estou falando. E por último, nós temos o referente. O referente seria o assunto abordado. No caso, o assunto abordado é prova do Enem. Agora sim, podemos ir a funções da linguagem, ao conteúdo funções da linguagem. Porque cada função da linguagem está centrada em um elemento da comunicação. Aqui temos a função emotiva. A finalidade da função emotiva é transmitir emoções, sentimentos, opiniões, desejos, ou seja, mostrar expressões individuais. Temos como exemplo alguns gêneros textuais, como a carta pessoal, o diário, a entrevista, um relato de viagem. Esses textos são construídos em primeira pessoa, quando eu estou falando sobre mim. A função apelativa ou conativa tem a finalidade de persuadir, convencer, influenciar o ouvinte, o destinatário, o interlocutor. O texto se estrutura em torno de verbos no modo imperativo, como por exemplo, abra a porta, olhe, por favor, preste atenção. Aqui temos os exemplos como um texto publicitário, um discurso político e está centrado no receptor, ou seja, eu estou falando para o meu receptor. A função referencial, cuja finalidade é informar, utiliza a linguagem de modo objetivo, não apresenta opiniões ou sentimentos, nem o uso de palavras com sentido figurado. Exemplos: notícias, reportagens, manuais de instrução, livros didáticos. Essa função da linguagem está centrada no referente. Função da linguagem fática, cuja finalidade é prolongar ou não o ato comunicativo, pois a informação transmitida não é significativa. Exemplos: linguagem ao telefonema, cumprimentos, saudações. Vamos supor que você esteja entrando no elevador do seu condomínio e você se depara com um vizinho. Você pode cumprimentá-lo falando um bom dia e ele provavelmente responderá bom dia. Esse ato de comunicação não se prolongou. Ao contrário, se, por exemplo, ele perguntasse a você: olá, bom dia, como você está? E você iria responder. Aí sim haveria o prolongamento. Função metalinguística, cuja finalidade é explicar a própria língua. Exemplos: dicionários, gramáticas, textos que tratam do próprio texto, ou um filme, cuja temática é o próprio cinema. Ela está centrada no código. Função da linguagem poética, cuja finalidade é construir uma mensagem preocupada com a estética. Encontramos isto nos textos literários, letras de música, publicidade. Repare que aqui eu estou falando novamente em publicidade, cujo texto também aparece na função conativa, mas já vamos explicar. Atenção! Muitas vezes a mensagem não apresenta uma única função, mas haverá sempre uma predominante. Vamos aos exercícios? Estojo escolar. Rio de Janeiro. Noite dessas, ciscando em um desses canais a cabo,
vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Repare que aqui eu já deixei em destaque a primeira pessoa, do singular, o eu, vi. Como pretendo viajar esses dias, habitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o top do top em matéria de computador portátil. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jardim da infância. Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar os meus erros. Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. O notebook que agora abro é negro e, em matéria de cheiro, é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, a aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida. Aqui nós temos a referência Crônicas para ler na escola, do querido escritor cronista Heitor Coni. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o ou a. Enunciador, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo enunciado. Mensagem, elevando-a à categoria de objeto estético do mundo das artes. Código, transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática abordada. Contexto, fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial. Interlocutor, considerando-o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador. Podemos verificar, voltando ao texto, que temos ali em destaque o pronome eu, primeira pessoa do singular, e também o verbo vi e outros verbos, sendo conjugado em primeira pessoa do singular. Portanto, chegamos à nossa alternativa correta, letra A. A questão número 2 traz um conteúdo publicitário. Aqui, vamos observar, temos a imagem chamada de linguagem não verbal, juntamente com a linguagem verbal, que são as palavras. Vamos ler. Para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão e informe-se. No mês de setembro, você acompanhará matérias sobre a disputa pela Prefeitura e Câmara de Vereadores. Não deixe nada passar em branco e vote consciente. Observe as palavras. Pronome de tratamento, você. Os verbos estão no modo imperativo. Anule, confirme, informe-se, não deixe, vote. De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é a conativa. Vejam, predomina, uma vez que ele coloca em evidência o canal de comunicação
pelo uso das palavras corrige e confirma? Será que estamos falando realmente sobre o canal? B. Privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. Isso também não acontece aqui. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público a que se destina? Não. Nós temos a linguagem verbal e não verbal. Evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. Podemos falar que sim, mas aqui a questão das emoções não são determinantes, não são predominantes, mas sim a questão de atuar sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Terceira, a garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de revelar as desilusões amorosas, refletir sobre a censura à sua voz, expressar a dificuldade de comunicação, ressaltar a existência de pressões externas, manifestar as dores do processo de criação. Para ficar mais fácil, estamos aqui com um trecho do poema. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Ou seja, o eu lírico do poema está expressando a sua dificuldade de comunicação. Número 4. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto ou até mesmo um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Encontrado em O Guia dos Curiosos. Predomina no texto a função da linguagem emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia? Não há sentimentos aqui. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação? Também não. Poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem? Não é um texto poético. Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor? Referencial, sim, porque o texto trata de noções e informações conceituais, falando sobre a biosfera. Agradeço a atenção de todos e quero desejar-lhes uma boa prova. E olha, uma dica é ficar de olho nas atualidades. Ler bastante é fundamental para uma boa redação. Por hoje é só, mas amanhã tem mais aula aqui no Play no Enem.